Hoje estamos de regresso à primeira carta de João. Então, hoje peço-vos que possam abrir a Bíblia, telemóvel, tablet, o que seja que usem, para ler a palavra. Então, que possam abrir a palavra, é melhor dizer dessa forma. Que possam abrir a palavra e deixar aberto na primeira carta de João, os versículos, a partir do versículo 18. Deixem aí esse texto aberto. Hoje vivemos num mundo de pós-verdades. É um mundo da pós-verdade. Uma pós-verdade é, na realidade, uma informação que é proferida, mas nós não temos como avaliar se ela é verdadeira ou não. É simplesmente uma informação que é dada e apela às nossas emoções ou às nossas crenças. Este é o mundo em que nós vivemos, o mundo das pós-verdades. O mundo em que as pessoas gostam de avaliar e de reter aquilo que enche o seu ego, o seu desejo pessoal. Vivemos num mundo onde há tanta informação que na realidade se torna difícil discernir qual é que é a informação verdadeira, qual é que é a informação errada, qual é a informação, qual é que é a contra-informação. E basta pensarem hoje onde é possível encontrar informação que nós temos acesso. Nós temos informação nos telejornais, nos jornais, nos sites noticiosos, nós temos informação em blogs, nós temos informação espalhados por internet, em cartazes, nós temos informação, tanta informação, que na realidade, quando nós começamos a pesquisar um pouco mais, nós já nem sabemos se a informação que nós recebemos de canais que teoricamente deviam ser credíveis tem alguma fonte que possa dizer que aquela informação realmente é aquela que é verdadeira. Então, somos tão bombardeados com informação que nós realmente não sabemos onde está a verdade em toda a informação que é dada. E isso gera dois problemas. O primeiro problema é que uma pós-verdade não é uma verdade. Uma pós-verdade é uma mentira que nos é dada de forma a massajar o nosso ego. Uma pós-verdade é a informação que nos é dada e que serve para que os nossos desejos, aquilo que é a nossa mente, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que são os nossos sentimentos, as nossas crenças, possam ser valorizadas. E como nós somos bombardeados de tantos lados, já que temos que escolher e não sabemos bem quais são as fontes reais da verdade, nós escolhemos aquela que mais nos agrada. Só que, volto a dizer, não é problema, a pós-verdade não é uma verdade. É uma mentira que massaja o nosso ego. E o segundo problema é que quando abrimos a Escritura, a Bíblia nunca massaja o nosso ego, muito pelo contrário. Se queremos que a Bíblia massaje o nosso ego, o melhor é não abrir a Escritura. Porque a Escritura o que vai fazer é mostrar-nos de início ao fim como é que é a nossa natureza. E a nossa natureza não é nada da qual nós nos possamos orgulhar. Nós abrimos a Bíblia e ela, do início ao fim, vai dizer como é que é a nossa natureza, como é que nós caímos, como é que nós pecamos, como é que nós nos afastamos de Deus, como é que nós temos dificuldade em permanecer perto de Deus, e isso de forma constante. Então, se nós queremos o nosso ego massajado, não é na Bíblia que nós vamos encontrar. E então, encontramos-nos diante de dois caminhos, quando nos aproximamos da palavra, porque a palavra nos vai dizer que nós temos dois caminhos a seguir neste mundo das pós-verdades. Neste mundo onde nós não sabemos realmente o que é verdade. Nós podemos fazer o caminho de regresso à casa do Pai, e quanto mais perto da casa do Pai vamos estar, maior vai ser a nossa consciência de identidade. Ou seja, quanto mais perto da casa nós estamos, quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais trilhamos o caminho com Jesus, mais claro fica quem nós somos. E quanto mais claro fica quem nós somos, mais claro fica a nossa capacidade de discernir o que é verdade ou não. Mas há um outro caminho que nós podemos escolher, que é o caminho de dizer, ok, eu abro a Bíblia, mas ao ler a Bíblia e ao ver o mundo em que nós vivemos, ao ver aquilo que me é oferecido, eu prefiro não voltar para a casa do Pai. Eu até posso ir à igreja, eu até posso ler a palavra em casa, mas eu não quero fazer um
caminho consciente de regresso à casa do Pai, onde há transformação. E isso também vai moldar a nossa identidade. E seja qual for o caminho que escolham, na verdade, quem olha para nós vai ter um testemunho de Jesus. Num mundo em que nós não sabemos o que é verdade ou não, quem olha para nós pode ficar também com muitas dificuldades de saber o que é verdade acerca de Jesus. Porque se nós não voltamos para a casa do Pai e continuamos com o nosso fato religioso, nós vamos estar a passar uma mentira àqueles que estão à nossa volta. Uma mentira camuflada de verdade, ou seja, uma pós-verdade. Então, não pensem que isso é algo que acontece só agora, e é isso que vamos ver no texto de hoje. No texto de hoje, nós vamos ver o apóstolo João a dizer que isso era muito comum na igreja à qual ele escreve. E peço-vos então que possam acompanhar a leitura de 1 de João, capítulo 2, versículos, nós vamos lendo ao longo desta mensagem o texto. Vamos ler agora o versículo 18 e 19. Meus filhos, diz o apóstolo João, o fim está próximo. Ouviram dizer que o anticristo havia de vir. Pois bem, ultimamente apareceram muitos anticristos. Por isso sabemos que o fim está próximo. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos são dos nossos. No tempo de Jesus, havia muitas pessoas que, apesar de conhecerem Jesus, apesar de ouvirem a palavra de Jesus, não conseguiam seguir os ensinos de Jesus. E mais do que isso, passavam a ensinar contra os ensinos de Jesus. Sabem, isso é uma coisa que pode acontecer muito facilmente connosco. Nós temos um bem precioso. O bem mais precioso do mundo, os cristãos, aqueles que ouvem a palavra, têm-no. É o Evangelho. A palavra de transformação. E é tão poderosa essa palavra que quando nós passamos a proferir essa palavra de forma sistemática, de forma bela, os holofotes começam a apontar para nós. E aí temos que ter a noção que os holofotes realmente não estão a apontar para nós. Estão a apontar através de nós para Cristo. Só que nós podemos ficar tão cegos com os holofotes que achamos que os holofotes estão a apontar para nós. Porque temos uma mensagem tão bela, a nossa vida começa a transformar-se. A nossa vida começa a ser algo de realmente belo, de transformador, de abençoador, que podemos ser tentados a achar que o holofote está a apontar para nós, quando na realidade ele não está a apontar para nós, ele está a apontar através de nós para Cristo. Só que ficamos tão cegos porque os holofotes estão à nossa frente, as pessoas estão à nossa frente, as pessoas começam a procurar, as pessoas começam a querer saber mais, que nós podemos ficar cegos. E quando ficamos cegos com aquilo que é a mensagem que nós começamos a transmitir, há uma coisa que pode acontecer. Nós podemos ser tentados a deixar de anunciar o Evangelho para começar a anunciar aquilo que nós queremos. Ou seja, nós podemos começar a anunciar os nossos desejos. O Evangelho continua lá, em início, mas nós começamos a dar uma ajudinha ao Evangelho. Começamos a dar uma ajuda para que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Para que aquela determinada pessoa saiba que eu estou a falar para ela. Então começamos a camuflar o Evangelho com os nossos interesses pessoais. E quando isso acontece, quando nós começamos a colocar os holofotes sobre nós e não a apontar para Jesus, então a mensagem que nós passamos deixa de ser a mensagem de Cristo e passa a ser a nossa mensagem. Sabem o que é que se chama quando a mensagem que nós proferimos em nome de Cristo não é a de Cristo, mas é a nossa? Nós passamos a ter um ensino do anticristo. É isso que o apóstolo João está a dizer. No meio de vós nasceram muitos que começaram a anunciar um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, que era o seu próprio Evangelho, ou seja, anticristos. Pessoas que, em vez de ajudar para que o Evangelho cresça, que Cristo possa ganhar notoriedade, que Cristo possa crescer, o que fazem é eles mesmos crescem e Cristo começa a diminuir
porque os holofotes realmente cegam as pessoas. É isso que o apóstolo João está a dizer àquela igreja. O ensino que começou a correr nos corredores, o ensino que começou a existir, era um ensino que não era um ensino de Jesus. Então, o anticristo realmente é alguém que, falando em nome de Cristo, fala sobre uma verdade que não é a verdade de Cristo. É a sua verdade. E sendo a sua verdade, não é sequer uma verdade, é uma mentira. E isso acontece hoje de forma muito clara no mundo em que vivemos, no mundo das pós-verdades. Nós optamos também por fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Puxar o discurso de forma a que aquilo que queremos possa ser manifestado. Então, anticristos apontam para si mesmo. Às vezes imaginamos os anticristos como um anticristo, como alguém que vem com uma capa vermelha, com chifres, com uma cara diabólica e que vem dizimar todo o mundo. Isso nos filmes fica bem, nos teatros também, mas a verdade é que é muito mais simples do que isso. Porque um anticristo veste-se exatamente como cada um de nós. Vai aos mesmos barbeiros ou cabeleireiros, cada um de nós, aos mesmos dentistas. E a única coisa que faz é, em vez de anunciar a mensagem de Cristo, anunciar a sua própria mensagem. E quando nós anunciamos a nossa mensagem, nós não estamos a anunciar a mensagem de Cristo. Então, amigos, diante desta realidade do anticristo, dos anticristos, aqueles que ensinam contra o ensino de Cristo, estar a correr, o ensino estar a correr no meio da igreja à qual o apóstolo João escreve, ele continua a dizer, versículo 20, porém, esta foi uma pausa dramática, porque agora escutem o que é que vai acontecer a seguir. Porém, quando há um porém, nós temos que saber que o que vai ser dito a seguir é muito importante. Porém, vocês receberam a unção daquele que é santo e já conhecem tudo. Não vos escrevo por ignorarem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira pode sair da verdade. Uau, extraordinário. Nenhuma mentira pode sair da verdade. Vejam o que é que o apóstolo João está a dizer. Ok, há anticristos que estão no meio de vós, há pessoas que na comunidade onde estão anunciam aquilo que são os seus desejos pessoais, porém, vocês receberam a unção. Eu não sei se compreendem o que é que o apóstolo João está a dizer. O apóstolo João não está a dizer que vocês receberam uma bênção para irem em paz. A unção, quando aparece a palavra unção na Bíblia, é porque há transferência de poder e autoridade para aquele que é ungido. Pode ser também uma transferência de cura, como no caso dos leprosos, foram ungidos, mas também de os reis que foram ungidos e ganharam poder e autoridade para agir em nome. Tal como os profetas, em nome de Deus. Então, nós fomos ungidos, nós podemos ter entre nós pessoas dentro da igreja ou fora da igreja que apontam os holofotes para si, esquecendo que o holofote deve passar através de nós para apontar para Cristo. Há pessoas que se podem esquecer disso, mas o texto diz, o apóstolo diz, mas apesar disso vocês foram ungidos. Ou seja, Deus, que é santo, derramou sobre vós o poder e a autoridade para conseguirem discernir quem ensina em nome de Cristo e quem não ensina em nome de Cristo. Quem aponta para si e quem aponta para Cristo. Isto é extraordinário, irmãos. Nós temos o poder e a autoridade de discernir quem é a favor de Cristo e quem é contra Cristo. E isto é lindíssimo. Agora, se cada um de nós já recebeu essa unção, o que é que vamos fazer com essa unção? A partir do princípio que aqui há muitos de nós que já encontraram Jesus face a face, o que é que nós vamos fazer com essa unção? E esta decisão é sempre pessoal. Ninguém pode dizer se nós vamos usar essa unção, lá está, para regressar à casa do Pai, fazer o trajeto para a casa do Pai. E nesse trajeto para a casa do Pai ver a nossa vida transformada e começar a reconhecer qual é a nossa identidade, ou se vamos simplesmente continuar como se não a tivéssemos. Porque isto pode acontecer. A decisão diante da unção que recebemos é meramente pessoal. Agora, quem encontra Jesus encontra a verdade. A verdade é o próprio Jesus, mas o texto diz mais.
Jesus não é só a verdade, enquanto verdade encarnada, tudo o que sai da sua boca também é verdade. Então, nós encontramos Jesus e nós temos a possibilidade de ler a palavra e conhecer quem é Jesus. Então, nós sabemos qual é que é a verdade. O que é que fazemos com esse conhecimento? O que é que fazemos com esse conhecimento daquilo que está diante de nós? Porque o texto é muito claro. O texto diz: nenhuma mentira pode sair da verdade. Então, nós, quando olhamos para a nossa vida, há cantos escuros, há mentiras que continuam dentro de nós e que nós não assumimos como mentira. E aqui peço que realmente possam parar e pensar, porque muitas vezes nós temos a arrogância de virarmos para as pessoas que estão à nossa volta, sejam filhos, pais, seja mulher, marido, seja colegas de trabalho, pessoas dentro da igreja, e nós dizemos: pois, mas o teu exemplo não dá bom testemunho. Oi? Se cada um de nós tem mentiras que nos corroem por dentro e que não é o facto de estarem escondidas que deixa de ser mentira. Se nós vivemos dessa forma, se nós já é mentira, ou seja, se a luz de Cristo não nos inunda de tal forma que nós podemos abrir o nosso livro sem medo, não nos pode nunca cair sobre nós a arrogância de dizer ao nosso irmão, àquele que está ao nosso lado: sim, mas tu, o teu testemunho como cristão, o testemunho que dás de Jesus. Sabe, é que quando começamos a caminhar esse trilho, é realmente muito complicado. Veja o que o apóstolo João diz, versículos 22 a 23. Quem é então o mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho fica também sem o Pai. E quem aceita o Filho tem também o Pai. Se nós negamos o poder de Jesus sobre nós para nos transformar, se nós achamos que temos a possibilidade de criticar aquele que está à nossa volta, dizendo que ele não é um bom testemunho de Jesus, o que nós estamos realmente a dizer é: no poder de Cristo para transformar as pessoas. Porque se acreditássemos no poder de Cristo para transformar aqueles que estão à nossa volta e nós mesmos, se nós acreditássemos verdadeiramente nisso, nós não queríamos colocar no papel de juiz. A única coisa que começaria a brotar do nosso coração era gratidão. Porque nós só estamos vivos hoje por uma única razão: pela misericórdia e bondade de Deus. E se têm dúvidas, deixem-me fazer-vos um teste. Vamos fazer um teste. Podem fazer o teste em casa depois de forma mais clara, está bem? Quantos evangelhos é que há? 4, certo? Então, vocês vão chegar a casa e vão ler os 4 evangelhos. E vão apontar tudo aquilo que Jesus diz que vocês têm de fazer. Vão ler os evangelhos e quando Jesus diz a um discípulo: vocês vão apontar, são discípulos também para vocês, certo? Então, vocês vão apontar desde o Sermão do Monte, às conversas que eu tenho com os discípulos em privado, vão apontar: eu tenho de. Depois chegam ao final e dizem: uau, há 300 coisas que eu tenho de fazer. E depois vão começar a pensar: bem, eu faço 10%. Ok? 10%, vamos começar a melhorar, está bem? Vamos ver aquelas que ainda não fazemos, para semana a semana irmos acrescentando mais uma coisa que não fazemos. Há outros que vão dizer, depois de fazer esse teste: bem, eu faço 20%, extraordinário. Há uns que já caminham há mais tempo, já têm uma noção diferente daquilo que é o contacto com Jesus, e não, eu faço 50% daquilo que Jesus diz. Há outros que ainda vão mais longe, dizem: não, eu, com os meus anos de encontro com Jesus, faço 95% daquilo que Jesus diz que eu tenho de fazer. E nós, como igreja, podemos alegrar por essa pessoa. Uau, há uma pessoa que faz 95% daquilo que Jesus diz. Mas tenho que vos dizer, bastava 0,1% de incumprimento para nós merecermos a morte. Porque não é aquilo que fazemos que nos salva. Aquilo que nos salva é a cruz de Cristo e o sangue derramado. E isso é algo extraordinário. O nosso Pai ama-nos tanto, mesmo que nós consigamos 99,9%
daquilo que Ele nos pede, que nós façamos isso, o 0,1% seria suficiente para nós morrermos. E por esse 0,1% Ele envia Jesus Cristo para morrer por nós. E isso é extraordinário. Então, mesmo que haja 0,1% de mentira em nós, continua a ser uma mentira. E a luz de Cristo precisa de brilhar sobre nós para que não haja mentira. Porque onde há a verdade de Cristo, não há mentira. Quando os nossos casamentos começarem a ter luz, sim, a luz às vezes chega e é dolorosa. Mas quando os nossos casamentos começarem a ter luz, quando as nossas relações com os nossos filhos começarem a ter a luz de Cristo, quando as nossas relações com os nossos pais começarem a ter a luz de Cristo, isso não quer dizer que nós vamos fazer tudo aquilo que as pessoas querem que nós façamos. Nós é que vamos passar a demonstrar quem nós somos em Cristo. Com as nossas falhas, com os nossos erros. E assim iremos crescer e não seremos apanhados na curva nunca mais. E quando crescermos, quanto mais crescermos, mais vai diminuir a nossa necessidade de julgar o outro. Mas nós vamos compreender que os holofotes apontados não são para nós. São para Cristo. E nós só estamos no caminho porque nós somos o veículo de levar a mensagem que está à nossa volta. E vejam como o apóstolo João termina esta parte da carta, versículos 24 e 25. Permaneçam fiéis ao que ouviram desde o princípio. Se permanecerem no que aprenderam no princípio, então permanecerão unidos ao Pai e ao Filho. E o que Jesus nos prometeu é isto, a vida eterna. Espera lá. Permaneçam fiéis, até aqui tudo bem. Ao que aprenderam no início. O que é que aprendemos no início? Porque só podemos compreender aquilo que o apóstolo João nos está a dizer se nós compreendemos realmente aquilo que ele se refere. Ele diz, permaneçam fiéis, até aqui tudo bem. Ok? Nós queremos permanecer fiéis, mas aqui, há aquilo que aprenderam de início. O que é que aprendemos de início? Virem lá a página. Capítulo 1 de João. Capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Volto a dizer, esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos. Deus é luz e não há trevas. Versículo 7. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Muito interessante este versículo, porque ele não diz que a partir do momento que nós andarmos na luz, nós vamos deixar de pecar. O que ele diz é, a partir do momento que começamos a caminhar na luz, nós temos a capacidade de compreender o erro e seremos purificados pelo sangue de Jesus. Esta é a beleza do Evangelho. Quando nós começamos a caminhar com a luz de Cristo em nós, nós sabemos quando erramos. Isto torna-nos pessoas mais humildes, mais dadas, menos arrogantes, mais vulneráveis, sabendo que as nossas ações têm consequências e nós estamos dispostos a pagar o preço, porque Cristo pagou o preço por nós. Se Cristo pagou o preço por nós naquela cruz, nós somos chamados, como cristãos, a pagar o preço por as nossas decisões. Por aquilo que nós fazemos. Por tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. E nós somos chamados a pagar o preço, porque o grande Deus que nós temos já pagou o maior preço de todos. Foi dar-nos o quê? Diz o versículo 24, a vida eterna. E agora aqui, quando olhamos para isto, ok, nós chegamos a um momento em que se compreendermos que a jornada nos vai transformando, moldando, nos vai tornando em pessoas mais à imagem de Jesus, nós compreendemos que há uma meta que vamos atingir, que é a vida eterna, certo? Sabem? Depois, eu antes não tinha realmente uma noção muito clara do que seria a vida eterna. Mas depois daquilo que eu e a Xana passámos, eu comecei a ler e comecei a criar o imaginário daquilo que seria a vida depois da morte. E é realmente algo belo. É extraordinário o que vai acontecer depois da morte. É algo que não tem comparação com aquilo que nós vivemos, não tem nenhuma possibilidade de ser sequer compreendido na sua extensão devido à sua magnitude.
Mas há uma coisa que fica sempre muito clara nas Escrituras. A vida eterna começa deste lado da eternidade. Começa num encontro com Jesus e na escolha que nós fazemos, se queremos ou não voltar para a casa do Pai. Porque não basta ter o conhecimento cognitivo de que há uma vida depois da morte. Há um caminho a fazer de regresso à casa do Pai. E isso depende de cada um de nós. O preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Esse preço dá-nos a possibilidade de regressar à casa do Pai. É decisão nossa. Se queremos ou não regressar. Então a minha oração para vós hoje é que possam colocar a luz de Cristo sobre a vossa vida. Possam realmente colocar a luz de Cristo sobre os vossos sentimentos que podem estar a ser toldados por mágoa. Pelos vossos juízos precipitados. Coloquem a luz de Cristo sobre os vossos juízos precipitados. Coloquem a luz de Cristo sobre as vossas palavras mais azedas. E vejam se nessas expressões de sentimentos, de atos, de palavras, estão a ser veículos de Cristo ou estão a ser anticristos. Pessoas que querem mais apontar para as vossas mágoas, para aquilo que vocês desejam, para o vosso caminho, do que serem transparentes e o holofote ao apontar não aponta para vós, aponta através de vós para Cristo. E se realmente estão a passar por uma fase em que não conseguem não ser anticristos, este é o momento de se ajoelharem diante do Pai. Porque Cristo já deu tudo aquilo que nós precisamos para sermos transformados. O perdão já está dado. A bênção já foi libertada. A unção já desceu sobre o povo de Cristo. Então, o que vamos fazer realmente é responsabilidade nossa. Mas Cristo já fez tudo aquilo que podia fazer por cada um de nós. Então que a luz de Cristo possa brilhar sobre nós. Podem fazer o teste do Evangelho, então, vão lá ver o que é que fazem e o que não fazem. É um bom teste para, ao longo da vossa vida, vocês irem afinando coisas que às vezes não dão tanta importância. Será que damos mesmo a face esquerda quando nos batem na direita? O Evangelho diz para nós darmos. Então, há coisas que temos que ir afinando. Será que não saem palavras duras e torpes da nossa boca? O Evangelho diz que não podem sair. Então, se fizerem essa lista, vão ver que podem caminhar e aperfeiçoar-se no encontro com Jesus. Mas não é suficiente, porque se há mentira na nossa vida, está na altura de nós trazermos a verdade para cima. E sim, vai haver consequências. E sim, pode haver dor. Mas Cristo irá brilhar através de nós. Porque se realmente acreditamos que a palavra de Cristo é transformadora, ela é transformadora de início ao fim, não só onde nós gostamos mais. Então, que a luz de Cristo possa brilhar e nós possamos ser enviados de Cristo, com a mensagem de Cristo, com a palavra de Cristo, com a transformação de Cristo. E possamos caminhar de regresso à casa do Pai, sempre ir aumentando a nossa consciência de identidade. Porque quanto mais perto da casa do Pai estamos, mais noção temos de quem somos. Então, que esse seja o nosso trajeto. E sim, pode haver alguma mentira que precisa de ser trabalhada. Pode haver alguma mentira que precisa de ser primeiro compreendida antes de trazer luz. Mas é para isso que a Igreja existe. Para ajudar a que a palavra de Cristo se torne verdade e real e possa encarnar em cada um de nós. O trajeto não é feito sozinhos, irmãos. É feito da companhia uns dos outros. Então que Deus nos ajude no caminho. E a luz de Cristo possa brilhar em nós e através de nós. Amém? Amém.